Olá pessoal, boa noite, shalom a todos. Meu nome é César. Este é o nosso canal Pode Ler 50, um canal específico com um nome bem profético, bem estratégico. Pode de podcast, ler de leitura. O número 50 é um número relacionado ao propósito que Deus nos colocou dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja. Nossa igreja é a Família do Reino, situada aqui na Rua Alemanha, número 70, no bairro das Nações, em Balneário Camboriú. Nós louvamos a Deus por estarmos aqui. Um breve, rápido testemunho: nós viemos de Belo Horizonte, Santa Luzia, né? Do lado de Belo Horizonte, eu, minha esposa, minha enteada, peguei como filha do Davidson, Milena se tornou também nossa filha. Miguel está aqui comigo, de 2 anos. Gabriel e Rafa ainda não vieram. Estamos aqui debaixo de um propósito. A nossa casa, a nossa igreja, ela segue um propósito de nações, de missões. O nosso apóstolo Pedro Medina carrega esse comando. Deus entregou essa visão para o grande homem de Deus, e junto dele muitos outros guerreiros, pastores, ministros e apaixonados pela presença do Senhor vieram para estar com ele. E nós estamos aqui há 2 anos e meio, né? Estamos atuando a princípio como barbeiro nessa cidade, mas nós estamos aqui pregando a palavra e usando as redes sociais para manifestar a glória de Deus. Deus nos deu uma estratégia. Deus tem nos entregado alguns livros, né? E esses livros eu tenho a direção do Senhor de começar a movimentar esse canal. Eu poderia falar deles aqui um por um ao longo do canal que vocês foram conhecendo a gente vai falar um por um. Hoje eu quero falar sobre o 6º livro. Inclusive a ordenança deles é uma direção do Espírito, então eu acabo obedecendo o Senhor. Eu poderia falar do 1º livro, mas esse aqui já é o 6º livro, já estamos terminando ele. Eu estou no último capítulo. Vou começar aqui a falar do 1º capítulo dele. Talvez leve aí 10, 15, 20 minutos, ok? Mas eu gostaria de ler o capítulo 1 desse livro. O foco desse canal aqui é te motivar a ler, te motivar a aprender um pouco e te aguçar a leitura. Então, a nossa direção no Espírito é que quem for ouvir esse canal vai ouvir leitura, vai ouvir livros, né? Vai aprender um pouco sobre livros, como ler, quais são os livros mais importantes ou quais eu não devo ler. Existem livros que não vale a pena você gastar tempo porque pode fugir do teu propósito. Então a minha direção dentro desse canal é liberar para vocês um conteúdo sobre leitura de livros. Amém? Então eu quero ler hoje com vocês o 1º capítulo, juntamente com a introdução, sobre o livro Encharcado com a Glória. Tá? Eu poderia falar dele, mas eu quero ler. A ideia é ler o capítulo. Então eu vou estar liberando aqui no canal provavelmente um capítulo por dia desse livro, e depois eu posso ir para o 1º ou já falar do 2º. Para mim a ordem eu deixo para o Espírito Santo direcionar. No momento que ele me dá uma direção, eu vou nessa direção. Amém? Então hoje vamos para esse livro. Esse livro inclusive vai estar liberado nas plataformas para comprar em algum tempo. O tempo também, quando, isso aí é o Senhor que vai me dar uma direção. A princípio eu quero fomentar esse canal com leituras. A aquisição do livro aí vai ser um pouquinho para frente, que Deus vai me dar uma direção para
liberar esse livro físico para vocês, ok? Apenas vamos nos alimentar daquilo que o Senhor está querendo ministrar ao nosso espírito. Vamos orar antes. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, que a tua palavra ela possa ser ministrada aos nossos corações. Senhor, cada revelação que o Senhor já nos entregou, para que possamos falar, entregar para os teus filhos, que possa ir de encontro a cada coração, a cada vida, que eles venham ser impactados pela tua glória, por aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Que esse livro, o título dele, seja o nosso legado, que nós venhamos sermos verdadeiramente cheios, encharcados com a tua glória. Pai, leva-nos a viver e a entender as profundezas do teu coração. Assim oramos e te louvamos. Amém. Vamos lá. Sexto livro, Encharcado com a Glória. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3,18: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito Santo. A dedicatória que eu faço nesse livro, eu faço em todos os livros, mas eu quero ler para vocês. Louvor e glória seja dado e entregue ao autor consumador de nossa fé. Louvo a Deus pela paciência e sabedoria de minha esposa Gabriela Castro, que tem sido a voz do Espírito Santo sobre a minha vida. Obrigado a meus filhos Gabriel, Rafael e Miguel, e minha enteada maravilhosa Milena, presentes preciosos que o Senhor me proporcionou. Bendigo ao Senhor pelo meu pastor apóstolo Pedro Medina, a quem me ensina todos os dias a vivermos em santidade e verdade. Obrigado, Jesus. Introdução do livro, Encharcado com a Glória. Encharcado com a Glória veio de uma visão que o Senhor nos mostrou há alguns anos. E após muito relutar, se escreveria sobre esse assunto, movido pela presença do meu amigo e doce Espírito Santo, decidimos revelar o quão profunda será essa viagem ao sobrenatural. Tentarei ser bem específico, até porque parte dessa visão já comentamos sobre ela no nosso primeiro livro, que se chama As Nações Nos Esperam. Mas antes precisamos pontuar o que é estar totalmente encharcado com a glória de Deus. Tem-se pregado um Deus que já fez e já operou há muitos anos, e tanto tempo não se vê e nem se opera mais. O que aconteceu? Primeira pergunta. Segunda pergunta, Deus mudou? Seu poder não manifesta mais? É a terceira pergunta. A resposta para essas perguntas insólitas é simples. Deus continua o mesmo. Ele não mudou e nunca mudará. A Bíblia diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O homem que se distanciou de sua glória e poder. O homem tem buscado tantas respostas para suas necessidades que esquecem que se Deus não guardar, será em vão as sentinelas. Se Deus não estiver em primeiro lugar em tudo, nunca viverão uma atmosfera de honra e, consequentemente, não experimentará os acessos e as portas que poderiam ser abertas. Se Deus não for o arquiteto máximo, não acontecerá, porque um projeto sem a assinatura do dono do mundo perderá o seu valor para sempre e se tornará um monturo de lixo. Ou algumas coisas até podem acontecer, mas sem a bênção de Deus será só fadiga e cansaço. O lugar de honra precisa ser restabelecido. O lugar de honra precisa estar no coração. As pessoas estão mais honrando o que tem na carteira do que o próprio Deus.
Dizem que a glória é de Deus, mas não honram a Ele com a devida importância. Mentiras são manifestadas de forma descarada, e o céu chora. Deus está procurando não apenas adoradores, mas também está procurando corações leais e fiéis, dispostos a entregarem tudo o que pedir. Mas aí está o problema. Muitos homens sem a presença, sem o óleo, estão comerciando o Evangelho e manchando o nome de Cristo a troco de migalhas. Estão procurando encher seus bolsos aqui na terra e esquecem da sua conta bancária no céu, usando a palavra de Deus para satisfazerem seus desejos e vontades passageiras. E o céu continua a observar um por um. Até quando? O Espírito Santo, Ele é o verdadeiro ajudador e amigo fiel. Por isso, estar encharcado com a glória de Deus é o mesmo que estar mergulhado na presença de Deus. É andar totalmente em dependência do Espírito Santo. Essa leitura irá te levar a outro nível de revelação, onde o que era certeza e concreto em seu pensamento serão confrontados e haverá uma construção em seu coração, e a glória de Deus te envolverá em uma pessoa que andará não mais por vista, e sim por fé. Como terra seca que clama por chuva, oro para que os nossos corações estejam totalmente prontos para receber tudo o que já está reservado no Espírito para vivermos. Coloque sua roupa de mergulho e vamos ir mais fundo, pois é lá, nas profundezas de Deus, que encontramos revelações. Capítulo número 1, o óleo da presença. Os milagres são evidências que, ao serem ministrados, todos se alegram. Os milagres devem fazer parte do culto. Onde há óleo da presença, há milagres, curas, sinais e poder. É impossível um ambiente carregado da presença de Deus não acontecer curas e milagres. Uma pessoa que carrega o óleo da presença é uma pessoa que não se perde, está sempre em conexão com o Espírito Santo. Mas o mais importante desse assunto é ser um carregador do óleo. A Bíblia diz sobre isso, Mateus 25, 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, ou seja, carregadores fiéis do óleo da presença, ou perderemos. Vou voltar. Ou seja, sejamos carregadores fiéis do óleo da presença, ou perderemos o seu chamado. Ser um carregador de óleo é estar totalmente atento e vigilante, pois o nosso inimigo está à espreita, pronto para nos tragar. Uma igreja seca, sem óleo, é uma igreja que está preocupada apenas com eventos do momento, que podem causar um pouco de choro, pode causar um pouco de arrependimento, pode causar um pouco de alegria. Uma igreja assim nunca, jamais transbordará. Só consegue transbordar aquele ou aquela que já não tem mais a sua vida como sua, e sim totalmente entregue a seu esposo ou a sua esposa. É estar esperando sem se preocupar, porque sempre saberá que ele virá. O que precisamos entender é que, quanto mais buscamos aprender a palavra de Deus, mais nos enchemos de sabedoria e entendimento das Escrituras. Isso é bom. Na verdade, é algo maravilhoso. Mas ser apenas um carregador de conhecimento e não ter revelação é viver em uma bolha perigosa.
pois ninguém conseguirá entrar nesse nível, nesse universo, e ajudá-lo a transportar para fora. Vou repetir. Isso é bom, na verdade é algo maravilhoso. Mas ser apenas um carregador de conhecimento e não ter revelação é viver em uma bolha perigosa, pois ninguém conseguirá entrar nesse universo e ajudá-lo a transportar para fora, pois quando que se tem entendimento, essa pessoa pode se tornar egoísta, perigosa e perder a sensibilidade daquele que está todos os dias a nos convidar para o secreto, pois é no secreto que despirmos totalmente as nossas vestes e lá ninguém vê as nossas lebras. Tem muita gente mostrando suas vestes reais, suas vestimentas impecáveis, mas por dentro está doente. Naamã sabia muito desse assunto. Governava, liderava, mandava, tinha os olhos de seu senhor à sua vista, tinha a aprovação de seus liderados, mas ainda assim estava doente. A igreja nos dias, a igreja nos dias de hoje precisa urgentemente tirar suas vestes velhas, descer até o rio e mergulhar. Vestes falam de entrar em uma nova temporada. Descer fala de olhar para dentro e se humilhar com muita força. E mergulhar está relacionado a sair da zona de conforto. Apenas tocar os pés no rio não será o suficiente. É necessário deixar que o rio do Espírito te inunda totalmente. Só assim experimentaremos a cura, o milagre, a unção, o nível maior de graça, o poder. É necessário mergulhar e se encharcar com a glória do Senhor. Abrindo um parênteses rápido, nós vamos falar sobre as vestes, as nossas vestimentas. No capítulo 4 desse livro, a gente fala sobre a importância das nossas vestes espirituais. O que as nossas vestes físicas, elas podem refletir no mundo espiritual. Será poderoso. Lá também a gente fala um pouco mais de Naamã. Amém? Vamos voltar ao texto. Mateus 25:5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Quando prestamos atenção nesse texto, observamos que as 5 mulheres, elas podem ser representadas conjecturalmente com os 5 ministérios. Então veja bem, estamos conjecturando as 5 noivas prudentes com 5 ministérios. Vamos lá. O texto não é sobre 10 mulheres, e sim sobre 5. A revelação desse texto não está nos remetendo à importância, a revelação desse texto está nos remetendo à importância dos 5 ministérios de Efésios 4:11. Não adianta nada, preste atenção, não adianta nada alguém receber esse chamado e não responder a ele. Quantos pastores já entregaram esse chamado nas mãos de Deus? Outros não entregaram, abandonaram. Outros apenas escorraçaram esse chamado. Outros simplesmente esqueceram para que foram chamados. E todos irão prestar contas a Deus, todos nós. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 14, versículo 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Por isso que os 5 ministérios não é algo desejado, é algo muito forte, pois foi gerado em Deus antes de sermos formados no ventre. O profeta Jeremias é bem qualificado para falar sobre esse assunto. É fácil entender essa revelação. Os 5 ministérios, as 5 noivas desatentas, dispersas, não foram chamadas para o ministério. Simples assim. Nesse contexto, não estamos falando sobre salvação, e sim sobre ministério, sobre chamado.
Estamos falando de óleo presença que só encontra no secreto. Não estamos aqui falando de ser salvo ou não. Quando já entendemos que já recebemos Jesus em nossos corações, já confessamos e cremos, estamos salvos. Amém por isso. Louvado seja o Senhor por essa graça. Sejamos gratos todos os dias pela nossa salvação. Mas nesse contexto, quero falar diretamente com aqueles que um dia já carregaram o óleo da presença e hoje estão mais secos que o deserto. Ainda há óleo na botija, ainda há azeite na vasilha. Existe em Deus um depósito infinito de sua graça para todo aquele que pedir. Peça hoje mesmo esse óleo. Eu tenho certeza que Deus não negará. Quando aquelas 5 noivas pediram às desatentas um pouco de azeite, era o mesmo que o diabo dizendo: entregue seu ministério para mim, entregue seu chamado para mim, você não precisa desse óleo. Quando Deus te entregar um óleo com um propósito, não negligencie o que Deus te entrega. Apóstolo Paulo disse isso a um filho, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com imposição de mãos, pelo presbitério. A imposição de mãos é algo extremamente sério e bíblico. E quando alguém não observa esse ato, está fazendo uma das obras... vamos voltar. Errei aqui. Bora lá. A imposição de mãos é algo extremamente sério e bíblico. E quando alguém não observa esse ato, está desfazendo uma das obras mais lindas e sérias que Jesus manifestou em meio aos seus discípulos. A imposição de mãos era usada para 2 propósitos: liberar cura e enchimento do Espírito Santo, ou seja, era o selo de Deus. Um carregador da glória deve manifestar o poder de Deus através da imposição de mãos. A Bíblia diz em 2 Coríntios 1, versículo 21 e 22: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. A unção é o selo do Espírito que confirma o nosso propósito em Cristo. Em Atos 8, 16 a 21, acontece algo tão sério que um homem por nome de Simão queria que os discípulos impusessem as mãos sobre ele para receber o Espírito Santo. Mas ele não queria o Espírito Santo apenas, ele não queria o Espírito Santo, apenas poder. Ele queria apenas poder para fazer o que os discípulos estavam fazendo. Algo chamou a atenção dele, mas Pedro respondeu em Atos 8, 21. Tu não tens parte e nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Vou só abrir um parênteses, por isso que é bom um pastor ele ter discernimento de espírito. Um pastor que carrega esse dom, ele consegue discernir se uma pessoa na frente dele está com fome da presença de Deus, ou simplesmente aquela pessoa ela está querendo usufruir, da parte da unção do Senhor. Então tem que ter esse discernimento. Ainda hoje existem pessoas que querem reproduzir, olha isso, a glória de Deus apenas por espetáculo e ganho financeiro a seu bel prazer. A unção com óleo santo e imposição de mãos não é uma brincadeira ou algo místico, é um ato profético que tem um peso muito alto sobre os ungidos do Senhor. Pedro estava andando em um discernimento muito apurado e logo repreendeu aquele homem com intenção ruim em seu coração. Deus não tem parte
nisso. O escritor aos Hebreus 6, de 1 a 12, diz o seguinte: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina do batismo e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aqui Paulo estava dizendo o seguinte: negligenciar os dons, negligenciar o chamado, negligenciar a palavra e o ensino é deixar o óleo acabar. Há bastante tempo esse assunto foi esquecido nas histórias e banalizado. Muitos até ridicularizaram. Mas fato é que quando Deus manifestou sobre esse assunto, sobre esse ponto, Deus estava restaurando a importância do selo do Espírito Santo e da importância de sermos cheios do seu óleo. Há relatos de homens santos e sábios primitivos que antigamente em uma cerimônia primeiro ungiam na testa. A ideia era que essa unção apagaria as vergonhas por meio de suas transgressões. Em seguida, ungia seus ouvidos para que pudessem ter ouvidos para ouvir os mistérios divinos. Em seguida, ungiam os seus narizes para serem um cheiro suave para o Senhor. Outra unção era no coração, para que pudesse estar revestido da couraça da justiça e ser capazes de suportar todos os insultos do diabo. Em contraste, olha aí o interessante sobre esse estudo. Em contraste com este assunto, temos algo parecido com isso no Velho Testamento, pois lá os sacerdotes pegavam o sangue da oferta da consagração e era passado na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito do sumo sacerdote, para simbolizar sua total consagração. Esse estudo você encontra em Levítico 8, 24. Hoje, não precisamos que um sacerdote faça esse ritual e nos representa diante do Senhor, mas o sangue de Jesus nos permite hoje termos livre acesso à presença de Deus como ungidos e selados para um tempo profético. No plano espiritual, Deus nos unge sim com o seu óleo e faz transbordar a nossa cabeça esse precioso óleo, que é representado pela maravilhosa presença do Espírito Santo. Então, creio que quando usamos profeticamente a imposição de mãos, o azeite ou o óleo e consagramos a Deus ao uso exclusivo na casa do Senhor, aquele óleo está separado somente para duas coisas: ungir alguém doente ou ungir para o ministério, ou ungir alguém para o ministério. Mas precisamos lembrar que o óleo era algo muito raro e muito caro, e quando alguém recepcionava o outro derramando sobre a cabeça, era um símbolo de honra e temor, um nível de respeito muito grande. A Bíblia diz em Lucas 7, 46, olha essa passagem maravilhosa: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Lucas 7. Esta passagem é bem conhecida. Ninguém dentro daquela casa recepcionou Jesus de acordo com a sua majestade. Não deram honras devidas, não entenderam quem estava pisando no ambiente, queriam apenas envergonhá-lo, apenas liberarem perguntas para deixarem desconfortável, ou talvez esperavam que Jesus pudesse maltratá-los, e isso seria um gatilho para maldizer. Mas o inesperado acontece. Alguém carregada de honra e respeito entra no recinto sem ser convidada e entrega a Jesus toda a honra, toda a glória, não apenas ungindo a sua cabeça, com algumas gotas do seu óleo precioso. Só lembrar dessa cena é maravilhoso. My God.
Meu Deus. Vamos continuar. A presença de Deus, a presença de Deus. Kamakatura baixa. My God. Eu gostaria que, quando vocês estiverem lendo esses livros ou ouvindo, prestem atenção, porque o Senhor nos deu a graça de escrever esses livros na madrugada, e de madrugada a presença de Deus ela é um pouco diferente. Inclusive agora já são meia-noite. Estou fazendo essa gravação dia 31/12/2025. Daqui 24 horas nós estaremos entrando em um novo ano, em um novo portal. E queremos profetizar que todos seremos encharcados com a glória do Senhor. Uau! Te louvamos, Espírito Santo. Eu vou tentar, vamos continuar lendo. Eu estou falando da mulher, da adoradora. Vamos lá. Deixa eu voltar. Mas o inesperado acontece. Alguém carregada de honra e respeito entra no recinto. É forte ler sobre isso, porque as palavras elas são carregadas, sabe? Meu Deus, as palavras elas são carregadas. Existe uma unção dentro da palavra. E quando você lê o que está na Bíblia e você é sensível, o Espírito Santo ele te leva para um lugar, para um momento, e você começa a ver com a visão espiritual o momento do acontecido. E esse momento ele mexe comigo. Eu vou tentar ler. Mas o inesperado acontece. Alguém carregada de honra e respeito entra no recinto, sem ser convidada, e entrega a Jesus toda a honra, toda a glória, não apenas ungindo a sua cabeça com algumas gotas do seu óleo precioso, mas ela derramou tudo a seus pés, e ainda enxugou com seus cabelos as lágrimas derramadas. Como pode uma mulher perceber a visita de alguém tão ilustre e não ser convidada? E os convidados não se importarem com a presença do Filho do Universo? Será que esse evento está acontecendo hoje em dia em algumas casas? Responda para Deus. Vamos a outro exemplo bíblico, que Jesus impunha as mãos para curar. Jesus fazia isso. A Bíblia diz em Lucas 13, 12 e 13 versículos: e vendo Jesus, chamou-se para si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Essa era uma das formas proféticas que Jesus nos deixou como ensinamento: imposição de mãos e uso do óleo para curar. Ele ensinou os discípulos. A Bíblia diz, Marcos, capítulo 6, versículos 12 e 13: e saindo eles pregavam que se arrependessem
e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com o óleo e os curavam. Por isso que dentro desse entendimento eu quero compartilhar como começamos a desenvolver esse assunto e como Deus nos mostrou uma visão e como essa visão tem a ver com esse tema. Porque a necessidade de sermos carregadores, pergunta, por que a necessidade de sermos carregadores da glória ou carregadores de unção? Então, quero falar do começo da leitura, da visão desse homem encharcado com óleo. Encontrei um irmão na igreja que é um artista e contei a ele a visão. Ele ficou maravilhado e disse que poderia fazer uma pintura com essa imagem. Essa imagem do homem andando na rua, ensopado, reflete a restauração de muitos que um dia já andaram assim. E ao ver essa imagem em algum quadro ou parede, lembrarão dos momentos que Deus usava de forma extraordinária. E os momentos de poder e autoridade que exerciam nesta data. Percebe que não se trata apenas de um desenho, mas de algo profético. É uma chamada de volta à essência de onde um dia esse homem ou essa mulher já pisou. Não tenho dúvidas que Deus tem as suas formas de resgatar seus filhos ao primeiro amor. Deus não liberou vida para seus filhos para que eles se perdessem, mas deu oportunidade para que vivamos para a sua glória e manifestemos essa glória aos quatro cantos desta terra. Outro significado que nos traz a imagem do homem dessa capa é a restauração das vestes e a sua autoridade no mundo espiritual. Outro significado deste homem encharcado é a conquista de novos territórios. Falo sobre esse assunto em detalhes no livro As Nações nos Esperam. O diabo está há milênios lutando para conquistar muitos territórios e já conseguiu vários. A intenção deste livro não é dar a ele crédito, mas precisamos urgentemente parar e pensar sobre isso. Quais as estratégias que ele usou para conquistar algumas nações? Você sabia que existem aproximadamente 50 nações que nós, a Igreja do Senhor, que dizemos e declaramos que toda a terra é do Senhor, mas não temos coragem de ir até lá e tomar? Dentre essas nações, temos as 5 primeiras mais atacadas pela ditadura. São elas: Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Eritreia, Líbia, além de mais 45 nações que estão na mesma visão: impedir que o nome de Jesus seja exaltado. Ao todo, temos aproximadamente, pasmem, 360 milhões de cristãos que são perseguidos por causa da nossa fé. Nessas nações, o nome de Cristo não pode ser manifestado. E algumas dessas nações já estão há anos impedindo o seu povo de conhecer a Deus. Por que a igreja está estancada? A igreja não consegue caminhar rumo às nações que proíbem o evangelho de ser proclamado. Por quê? Como resolveremos isso? É outra pergunta. Outra pergunta: continuaremos a pregar o evangelho somente em nossa nação? Como se apenas nós precisássemos de Deus? Não. Precisamos urgentemente
nos revestir da glória do Senhor e partir para novas terras e tomar posse de fato desses territórios espirituais para o Senhor. Uma das mentiras mais sutis que o diabo coloca no meio da igreja é a seguinte: fique em casa, entre aspas, abrindo aspas, fique em casa, não vá para lá, você pode morrer. Essa é uma das desculpas mais simples. Essa desculpa soa como negligência, preguiça. Pergunta simples: quem gostaria de perder sua casa, bens, família para partir rumo a um lugar que não sabe se voltará? A resposta é óbvia, mas a forma como respondemos a Deus, entramos em círculo vicioso de mentiras. E aí que está a armadilha sendo feita. Quando declaramos que estamos à disposição do reino, meu Deus, isso aqui é forte. Quando declaramos que estamos à disposição do reino de Deus para ir a todo mundo e pregar o evangelho, Deus não está nos isentando de ir às nações que repudiam o seu nome. Aliás, é exatamente nessas nações que um homem ou uma mulher encharcado com a glória de Deus que irá manifestar a diferença. E se tiver que se tornar um mártir em prol do evangelho, isso sim é ser um representante legal no reino de Deus. Você, amigo leitor que está lendo esse livro, não precisa concordar com tudo que está escrito. Eu fiz questão de escrever isso. Aliás, sugiro até parar essa leitura, pois Deus não me comissionou para escrever algumas palavras aqui para acalentar seu ego e dizer que enquanto você toca seu instrumento em cima do altar ou canta como um ministro em cima do altar, esteja bom e você não precisa fazer mais nada. Afinal, você é bom demais. Não há outro ministro tão ungido como você. E então você pode pensar: Deus jamais me enviaria para essas nações. Para essas nações truculentas, né? Que é proibido de falar o nome de Jesus. Acho que Deus prefere que fique aqui mesmo, pois não tem alguém tão ungido como eu. Eu fiz questão de colocar isso, porque isso é o que está estampado na cara de muitos ministros hoje. Basicamente é isso. Acha mesmo que Deus esteja revirando no trono, preocupado se terá outro para te substituir? São essas desculpas e outras tantas que ouvimos. E muitos dizem estar dispostos a obedecer o ID do Senhor, mas para elas o ID é somente aqui. E não é só isso que a Bíblia diz, é aqui e até os confins da terra. Te convido, amigo leitor, a rever seu cristianismo. Se você está confortável demais, algo está errado. Quando uma igreja não chora, não ora, não clama em prol dos perdidos, a igreja entra em uma estagnação. Uma igreja forte, que não teme o diabo, é uma igreja que avança em todos os territórios e tomam para o reino de Deus. Creio que essa visão desse homem andando encharcado com óleo da presença do Senhor está relacionado a uma igreja que está sendo despertada para um novo tempo de colheita. Aleluia! A Bíblia diz em João 4,35: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a colheita. Essa colheita de almas depende dos trabalhadores cheios da unção e da glória de Deus que o Senhor está preparando. Esses irão sem medo e com autoridade e buscarão e resgatarão para o Senhor os filhos perdidos. Mas isso
acontecerá só com aqueles que estão com suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro e já se revestiram de toda a armadura de Deus contida em Efésios 6. A visão que vi era exatamente nesse contexto que o Senhor ministrava. Dizia o Senhor, abre aspas, a minha glória restaurarei, para que outras nações recebam a minha visitação. Que se levantem os ministros do Senhor. Uau! Que se levantem os ministros do Senhor, os embaixadores do reino, os príncipes do reino, que entrarão em lugares onde muitos não querem ir. Vamos um pouco mais fundo sobre esse assunto. Olha o que Davi disse a respeito de nosso Mestre Jesus, o Cristo. Salmo 45, 7. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. O óleo, por toda a Bíblia, é usado como símbolo do Espírito Santo. Em Hebreus 1:9 também diz o mesmo assunto. O nosso amigo Espírito Santo é o óleo da alegria, o qual foi ungido. Jesus proferiu essa palavra na sinagoga e antes disso o profeta o profeta Isaías disse, Isaías 61, 1 e 2, o Espírito do Senhor está sobre mim, uau, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões. Uau! E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. E todos os discípulos que andaram com Jesus não perdiam nenhum momento, pois em cada vilarejo, em cada lugar, Jesus entrava, em cada lugar que Jesus entrava, havia um manifestar do óleo da sua presença. O Senhor não nos unge para que fiquemos estancados. O ungimento é para manifestar a sua glória, com curas, milagres, abertura de cadeias, salvação, como lemos acima. Uau! Alguém que diz, my God, deixa eu fazer uma correção aqui. Uau! Onde eu parei? Alguém que diz amar a Deus e não profere essas bênçãos, ainda não está ungido com o óleo da presença. Você pode ser um crente legal, um crente que não faz mal a ninguém, um crente bom, que todos amam, um crente ok. Só não pode dizer que está cheio do poder de Deus, pois não faz nada para trazer a presença do óleo. Os discípulos proferiram e davam testemunho desse óleo. Pedro fala isso em Atos 10:38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pedro sabia quem era o Mestre. Pedro sabia de quem dava testemunho. Pedro entendeu que não era só andar ao lado, mas extrair todo o óleo que estava sobre ele. Esse é um dos segredos da unção. Honrar, respeitar a unção de grandes homens de Deus que já pisaram nessa terra. E um dos que todos amamos e respeitamos e honramos e anelamos é a unção de Jesus, o maior ungido que já pisou nesta terra. Outro que respeitava e amava a unção de Jesus era João. A Bíblia diz em João 7:46, nunca houve homem algum que falou assim,
como este homem. João era um dos discípulos que percebia cada movimento de Jesus. João percebia cada palavra, cada gesto. João era perceptível ao óleo da presença. E não só João, mas na sinagoga, quando Jesus teve a sua primeira oportunidade, ele disse o que já tinha predito o profeta Isaías, conforme relatamos acima. A Bíblia diz, Lucas 4:22, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? As pessoas só darão testemunho de nossas palavras quando elas virem escorrendo em nossas vidas o óleo da presença. Tiveram que se perguntarem entre eles: não é este o filho de José? Essa tem que ser a frase que precisamos ouvir. Quando somos marcados com o óleo da presença, não somos reconhecidos pelo que éramos, mas seremos vistos como defensores de um reino celestial. E nesse reino somos transformados de glória em glória. Se o próprio Filho de Deus foi ungido com óleo, não seremos ungidos por ele para fazermos as suas obras e operar os mesmos feitos? Quem não dar importância para esse óleo ainda não experimentou o poder transformador que jorra sobre todo aquele que vive mediante essa promessa. É maravilhoso receber as bênçãos do Senhor, mas é indescritível ser o carregador do óleo da presença. Porque esse nível que Deus deseja que todos nós andemos. Uma das características de um carregador do óleo é que ele não veste como os outros, não fala como os outros, não anda como os outros, sua alimentação não é como a dos outros. Tudo muda para um carregador do óleo. A Bíblia diz sobre um homem que andava carregado com esse óleo. Seu nome, João Batista. Olha o que o anjo do Senhor disse a Zacarias, Lucas 1:15, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Uau, isso é muito forte. Um carregador do óleo da presença será separado para manifestar a glória de Deus, e a sua alimentação precisa ser restrita, pois existem alimentos que podem nos tirar do propósito do Senhor. Não seja proibido, não que seja proibido, mas alguns homens e mulheres que desejam entrar mais fundo na presença de Deus, serem mais fundo na presença de Deus, aleluia, corrigir aqui, abaixo, mas alguns que devem aleluia, estes devem serem verdadeiramente carregadores desse óleo, e esses precisam restringir a certos alimentos. Entenda, quem falou com o sacerdote Zacarias não foi um mensageiro qualquer, foi um anjo da parte de Deus, apontando para o seu futuro. João seria o que prepararia o caminho de Jesus. Agora um detalhe, que está explícito no verso acima: João seria grande, reconhecido, bravo, sério, concentrado, não poderia falhar em sua missão. João não seria grande diante dos reis e governantes, mas seria grande diante de Deus. No céu, ele seria visto como um carregador de óleo legítimo. Isso é maravilhoso. Será que hoje em dia podemos identificar os carregadores do óleo da presença? Se você, amigo leitor, hoje não se vê como um carregador de óleo e não consegue identificar alguém, isso mostra que onde você está, alguém precisa ser encharcado
dentro desse óleo com uma certa urgência. Hoje, vivemos os dias mais lamentáveis da face da terra. Os carregadores da presença de Deus, os homens e mulheres que são legítimos carregadores do óleo da presença, está escasso. Em um livro que escrevi com o título As Nações Nos Espera, falo sobre os 3 bilhões de pessoas no mundo hoje que estão perdidos em muitos ensinamentos budistas, shintoístas e até ateístas. E esses 3 bilhões de pessoas estão clamando por um Deus que não responde. E onde estão os verdadeiros carregadores do óleo da presença? Repito. E onde estão os verdadeiros carregadores do óleo da presença? Repito, não basta conhecer a Bíblia e não conhecer o Deus da Bíblia. João Batista entendeu seu ministério e saiu do meio da multidão e foi viver no deserto. Deserto é lugar de preparação ministerial. Todo homem e mulher de Deus vai passar pelo deserto. O deserto é uma escola que ninguém fica isento de passar por ela. Olha o contraste. João fugiu para o deserto para não ter contato com a multidão, pois a mesma poderia distraí-lo, mas foi essa mesma multidão que foi atrás dele no deserto. Só que agora não para tirar do propósito, mas para ouvi-lo. Quem é ungido pelo Espírito Santo com óleo será guiado pelo mesmo a todos os lugares, inclusive para o deserto. A Bíblia diz em Mateus 4:1, então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Quando somos marcados e ungidos, começamos a ser guiados pelo Espírito de Deus. E existem muitos lugares que ninguém deseja ir, mas é necessário passarmos. Jesus entendeu que passaria pelo deserto, mas não se dispôs, apenas foi levado pelo Espírito. Existem lugares que não estamos dispostos a ir, mas será necessário, pois é nesses lugares que o ministério é colocado à prova. Naquele deserto que Jesus entrou, conduzido pelo Espírito, o diabo já estava o esperando. Existem lugares que iremos ser conduzidos pelo próprio Espírito e lá passaremos por provações. Se Jesus passou pela entrevista com o diabo, não passaremos nós? Por isso que precisamos ficar atento às armadilhas de Satanás. Ele sabe fazer as perguntas certas para confundir até os escolhidos do Senhor. Quando a palavra de Deus diz sobre o Espírito Santo sendo derramado sobre os que estavam reunidos, ali aprendi que existe um calendário no céu e que muitas das vezes não entendemos como funciona, mas certo é que Deus tem suas formas, tempo e cuidado para liberar o seu óleo. Vamos ao texto. Atos 2, versículo de 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Te confesso que só nesses versículos ficaria aqui páginas e páginas pensando juntos sobre esse tema. Creio que ainda não seria suficiente para sair desse assunto, pois nesse assunto nos remete a tantos ensinamentos profundos. Vamos lá. Primeira situação. Todos precisam estar reunidos em um só pensamento. Eles não se reuniram para assistir um filme nem contar piada, mas tinham recebido uma palavra, e essa palavra estava queimando em seus corações. Tem muita gente, olha essa aplicação, tem muita gente perdendo tempo dentro de uma denominação. Falam muito sobre técnicas e formatos de igreja, mas não estão queimando no fogo da presença. Buscam tudo, uma igreja organizada, líderes com seus uniformes impecáveis, preocupam com as plaquinhas de boas-vindas, está tudo perfeito, mas o Espírito Santo, onde está?
Ok, terceira situação. Os ouvidos espirituais de todos presentes não foram abertos na descida do Espírito Santo, e sim antes. Como ouviram o som que desceu do céu? No ouvido carnal ou no ouvido espiritual? Com certeza, nos ouvidos espirituais. Quarta situação. Em qual olhos viram as línguas repartidas como de fogo? Com certeza, nos olhos espirituais que foram abertos antes da descida do Espírito Santo. Ou seja, Deus está manifestando o tempo todo a sua boa, perfeita e agradável vontade. E a vontade do Senhor é que todos sejam cheios da presença, e não apenas alguns. O problema é que a igreja de hoje anda muito dispersa. E isso é algo grave, pois um avivamento não nasce por causa de um louvor lindo ou uma pregação, mas nasce em corações queimando. Aleluia! Mas nasce em corações queimando em prol das almas. E naquele dia, 120 corações estavam conectados a uma honra que muitos já conheciam. Deus se move em ambientes que estão conectados. A honra é respeito pela presença do Espírito Santo. Aleluia! Por isso, tem ambientes de glória que o Senhor... Vou repetir. Por isso, tem ambientes de glórias que o Senhor já abriu os olhos e ouvidos espirituais. E muitos não estão exercendo. E às vezes é por falta de entendimento. Outros por falta de posicionamento. Uma igreja santa e irrepreensível é atenta ao mover e fluir do Espírito Santo. Quinta situação. Quando o Espírito desceu, todos estavam sentados. Isso me leva a crer que quando o Espírito Santo quer fazer algo no meio dos santos, não importa se ele encontrar todos ajoelhados ou sentados, ou deitados ou em pé, a posição do corpo não importa. Mas se nossos corações não estiverem prostrados, ele nem desce no recinto. Isso me leva a um entendimento muito sério. Quando não honramos, não reverenciamos, não adoramos de fato a presença do Eterno, se não nos entregamos de corpo, alma e espírito, Deus jamais permite que sua glória, o óleo da sua presença seja manifestado. Aleluia. Sexta situação. Quando o óleo da presença desce, todos recebem e respondem à sua presença. Temos visto ultimamente uma igreja distante do poder e manifestação de Deus. Temos visto uma geração acostumada com shows e espetáculos. Às vezes Deus está vindo com um certo fluir no meio da igreja, mas 80 a 90% da igreja está de olhos abertos, mascando o chiclete, mexendo nos celulares. Acaba que tudo ali é mais importante do que a glória de Deus. No evento de Atos 2 que lemos, todos, unanimemente, foram cheios do Espírito. Todos. Por quê? Simples. Eles entenderam que sem a presença do Espírito Santo, nada aconteceria a partir daquele momento. Então eles fizeram daquele momento o momento mais importante de suas vidas. Deixaram suas casas, deixaram seus afazeres, alguns até suas famílias, só para receberem o bem mais precioso de todo mundo. Essa é a resposta, porque todos receberam o Espírito Santo. Não foram apenas obedientes em esperar, mas foram incendiados primeiro com a expectativa do fogo. Crie expectativa pela presença, crie expectativa pelo óleo, crie demandas no mundo espiritual em passar mais tempo com o Senhor durante o dia. Gaste tempo com Deus, gaste tempo em estudar e meditar a palavra, invista tempo em falar em línguas, crie demandas em impor as mãos sobre enfermos, crie demandas em ser resposta de Deus para alguém. Quando você entra nessa revelação, você deixa de ser um simples participante da glória de Deus e passa a ser um carregador do óleo e do fogo do Espírito Santo. Uau! Aleluia!
Sétima situação. Nesse evento, todos falaram em outras línguas. Sabemos que o Espírito Santo já havia se manifestado sobre alguns, mas ali era um manifestar de uma glória que eles, os reunidos, não haviam visto ainda. E esse marco marcariam para um tempo vindouro de grandes proezas. O Espírito Santo estava abrindo um portal nesse dia, e o falar em línguas era um canal direto com Deus, onde o Espírito Santo intercede por nós. Isaías profetizou que aconteceria isso. Isaías 28:11, a Bíblia diz assim: por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo. Inclusive, isso aconteceu diante de 17 nações, e todos, ao ouvirem as línguas, foram estarrecidos, pois achavam que estavam ficando loucos. Vamos lembrar, Atos 2:8. Como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos, os presentes ficaram confusos, pois enquanto os 120 falavam em línguas, o Espírito Santo já estava interpretando para 17 nações presentes. Aqui nesse tópico, Deus está nos convidando a entrar em outro nível de glória. Vamos a esses níveis. Primeiro nível, um carregador da glória do Senhor, da presença do Senhor, sempre vai falar a língua do céu e não da terra. Fica evidente que as línguas são evidência do batismo do Espírito Santo. Abrindo um parênteses muito rápido, falamos sobre esse assunto, sobre os dons espirituais, principalmente o falar em línguas, no nosso livro, no quarto livro, o toque do Espírito. Lá nós temos esse assunto com mais ênfase, amém? Segundo ponto, falar em língua nos conecta diretamente ao coração de Deus por um portal exclusivo que só Ele entende, nem os anjos, nem as pessoas e nem o diabo. O próprio Espírito coloca as palavras em nossa boca e as petições são decifradas diretamente nos céus. Terceiro ponto, a descida do fogo, ou o batismo, ou o enchimento. Há várias formas de entendimento sobre esse evento, mas verdade é que essa manifestação da glória de Deus elevou os discípulos a outro nível de intimidade com Deus. Ali estava evidenciando um acesso individual à presença de Deus. Enquanto eles falavam, eles eram abastecidos de unção e de autoridade sobre toda a massa do inferno. Quarto ponto, para terminar, aquele marco estava colocando aqueles discípulos como os próximos alvos para serem interceptados, pois todo o batismo, todo o enchimento do óleo da presença nos deixa em evidência no inferno. Nos tornamos para Deus armas preparadas para resgatar as almas para seu reino. Fica evidente que o batismo com o Espírito Santo não é para dizer que tem o Espírito, mas para fazer a obra do Senhor. Deus não enche alguém da sua presença para ser mais um, mas Deus nos enche, mas para nós responder ao seu fogo. Amém. É isso. Terminamos aqui o final do capítulo 1. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Creio que é um pouco comprido, passou um pouco mais de 1 hora, mas tudo aquilo que escrevemos foi tudo aquilo que o Senhor nos entregou, né? Eu agradeço a paciência de vocês. Isso para mim é novo. Durante a leitura eu errei várias vezes aqui algumas coisas, mas nós estamos aqui aperfeiçoando cada vez mais, porque esse canal é para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele está me dando de falar com vocês um pouco de tudo aquilo que Ele tem ministrado ao nosso espírito. Em breve esse livro vai estar nas suas mãos. Bendito seja o Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida. Pai, eu agradeço ao Senhor por esse momento. Eu oro para que cada palavra possa
entrar fundo no coração dos teus filhos, no espírito dele, na alma deles. Deus trata com cada um de forma especial e que possamos ser ministrados todos os dias, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.